Olá pessoal, hoje vamos abordar o capítulo 8, que trata das aberrações cromossômicas. Esse termo aberração cromossômica, nos últimos 3 anos, ele tem sido um pouco questionado pelos conselhos de ética. Então, hoje em dia é mais comum a gente utilizar o termo alteração cromossômica, devido ao impacto do termo aberração, tá? Então, toda vez que a gente lê ou se referir à aberração, a gente lembrar de alteração, que todos têm o mesmo efeito. Então, essa dica inicial serve para que a gente já vá melhorando o nosso vocabulário e a utilização desse termo específico durante essa nossa aula. Nesse capítulo, nós vamos desvendar as reorganizações dos conjuntos cromossômicos. Nós aprendemos lá na biologia celular e reforçamos aqui na genética que o DNA, a fita dupla, que é o material genético, ele é condensado em estruturas cromossômicas toda vez que ele vai passar por um processo de divisão ou multiplicação celular. Nós chamamos de mitose ou meiose, tá? Então, esses cromossomos, que são a fase percebível do DNA para as nossas análises, ele geralmente apresenta algumas características. E essas características, o número de ocorrências dessas características numa determinada ordem e com uma certa estabilidade, nós chamamos de características normais. Toda alteração desse conjunto que nós consideramos como normais, nós chamamos de alterações que anteriormente eram chamadas de aberrações cromossômicas. As alterações dos cromossomos, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser alterações numéricas, que são aquelas alterações que vão envolver o número de cromossomos. Ou seja, tomando para a nossa espécie, se a nossa espécie normalmente tem 46 cromossomos, se algum representante da nossa espécie tem números de cromossomos a mais ou números de cromossomos a menos, essa alteração seria dita como numérica. Existem outros tipos de alterações que são chamadas de alterações estruturais. Lembre-se do que a gente aprendeu lá na biologia celular, no finalzinho da disciplina. A morfologia dos cromossomos, ou seja, a estrutura dos cromossomos, ela é dada de acordo com a posição do seu centrômero. Se o centrômero está no meio do cromossomo, como vocês estão vendo aí na imagem, eu chamo ele de metacêntrico. Se o centrômero está próximo ao meio, eu chamo ele de submetacêntrico. Se o centrômero está próximo à ponta, eu chamo de acrocêntrico. E se ele está na ponta dos cromossomos, que nós chamamos de telômeros, eu chamo o cromossomo de telocêntrico ou ainda de subtelocêntrico. Então, qualquer alteração na estrutura desses cromossomos, a gente chama de alteração estrutural. Se algum representante da nossa espécie, tá, ou algum indivíduo, que sempre tinha cromossomos do tipo acrocêntrico, suponhamos, se em algum momento alguns indivíduos da mesma espécie apresentam alterações desses cromossomos de acrocêntrico para telocêntrico, ou para metacêntrico, ou submetacêntrico, isso é uma alteração que nós chamamos de alteração estrutural. A morfologia dos cromossomos, ou seja, a estrutura do cromossomo foi alterada. Essa alteração pode ser em um único cromossomo ou em vários conjuntos cromossômicos dentro de um mesmo genoma. As alterações numéricas, elas podem ser de 1 a todo o conjunto cromossômico de um indivíduo. Isso é o que a gente vai estudar em maiores detalhes agora durante este capítulo. É interessante a gente tomar conhecimento de alguns termos, como o nosso livro nos mostra aí alguns dos seus adendos. Genoma, conjunto básico de cromossomos de uma espécie. Então, toda vez que a gente se deparar com o termo genoma, compreendamos que ali a gente está se tratando do número básico de cromossomos daquela espécie. Próximo termo, monoploide, organismo ou célula que tem um único conjunto de cromossomos ou um genoma representado pelo número de cromossomos N. Ou seja, de todos os tipos de cromossomo que aquele organismo tem, o monoploide é a presença de um tipo de todo o genoma, tá? Exemplo, na nossa espécie, nós temos 46 tipos de cromossomos e nós temos 23 tipos de cromossomos diferentes, que vão do par 1 até o par 23, tá? Como a gente fala par cromossômico, isso quer dizer que lá no par eu tenho 2 cromossomos. Quais são os tipos de cromossomos? Tipo do cromossomo 1, eu tenho 2 representantes. No tipo do cromossomo 2, eu também tenho 2 representantes. Tipo do cromossomo 3, 2 representantes.
Por isso que nós temos a caracterização como diploides, porque nós temos 2 representantes de cada tipo de cromossomo. O monoploide é aquele que tem apenas um representante de cada tipo cromossômico, tá? Então esse é o monoploide. O triploide é aquele que tem 3 representantes de cada tipo cromossômico. O triploide seria aquele que tem 3 cromossomos do tipo 1, 3 cromossomos do tipo 2 e isso se estenderia até os cromossomos sexuais, tá? Então, a ploidia ela está relacionada à alteração no genoma do indivíduo. Como a gente está falando de alteração de número, né? Estou envolvendo o número de cromossomos, as alterações numéricas nos cromossomos elas podem ser de 2 tipos. Aquelas alterações que mexem com o genoma inteiro e aquelas alterações que mexem com parte do genoma. As que mexem com o genoma inteiro nós chamamos de euploidia, que é a primeira que é abordada aí no nosso livro. As euploidias são aquelas que envolvem todo o genoma do indivíduo, tá? Então, ele vem trazendo vários exemplos. O que é a euploidia? É o aumento ou a redução de pelo menos um representante de cada tipo cromossômico que envolve todo o genoma, tá? Se a nossa espécie tem 46 cromossomos, a nossa euploidia seria o aumento em um dos conjuntos, em uma unidade de todos esses conjuntos de cromossomos. Nós temos 23 tipos de cromossomos, tá? Como nós temos 2 representantes de cada tipo, nós somos diploides. Por quê? São 23 tipos, mas nós temos 2 tipos de cada um. Então, nós temos uma diploidia. Se fôssemos triploides, nós teríamos 3 representantes de cada um dos tipos de cromossomos. As euploidias elas são muito comuns nos organismos vegetais e são raras nos organismos animais. Geralmente, as euploidias elas causam desordem na reorganização cromossômica dos processos de mitose ou meiose. Isso dá um despareamento ou uma reorganização incorreta, uma desorganização dos cromossomos durante a migração nos processos anafásicos e processos telofásicos. Como a migração sempre se dá para polos opostos e só existe 2 polos, o par cromossômico, né, todos os números pares, geralmente migram para os polos diferenciados. Se eu tenho 3 representantes de cada tipo, obviamente um polo vai receber 2, outro polo só vai receber 1. Isso causa desordem na organização dos cromossomos para a fabricação das células descendentes. Então, geralmente isso resulta em mortes celulares ou em letalidade das células, principalmente nos organismos animais. Nos vegetais não, eles são mais toleráveis a esses mecanismos. Então, essa tolerância dos vegetais provavelmente está relacionada ao aumento do volume dos vegetais, tá? Como o nosso livro vem mostrando aqui na figura 8.1. Vejam que o organismo diploide, né, as células do organismo diploide são um pouco menores do que as células do organismo tetraploide, que são um pouco menores ainda em relação às células do organismo octaploide. Então vejam que quanto maior o nível de diploidia, maior o volume celular. Claro, como eu vou ter mais cromossomos ali, eu tenho que ter um núcleo maior, uma célula maior para armazenar todo esse conteúdo, tá? Então o livro ele vem se referindo a autopoliploides, autotriploides, autotetraploides, porque ele está mais ligado ao desenvolvimento dos vegetais, tá? Essa é uma relação mais aos vegetais. Os vegetais têm essa capacidade de dobrar o volume do seu genoma e serem viáveis com essas características, tá? Então, isso é muito comum em organismos vegetais. Então, vamos lá. A autopoliploidia. Um organismo N, ou seja, aquele organismo que tem um representante de cada tipo cromossômico, ele tem a capacidade de duplicar isso, tá? Então, ele aumenta o seu nível de ploidia quando ele duplica o seu DNA e mantém aquela cópia extra de cromossomos. Então, o que era um organismo que tinha apenas um representante de cada tipo cromossômico, agora ele tem 2 representantes de cada tipo cromossômico. Então, ele se tornou um indivíduo diploide. Nós somos diploides. Nós temos 2 representantes de cada um dos tipos dos nossos cromossomos. Temos 23 tipos e nós temos 2 representantes de cada um desses tipos. Quem são esses representantes? É aquele cromossomo que eu herdo do meu pai, que vem do espermatozoide dele, aquele cromossomo que vem da minha mãe, lá no ovócito secundário dela.
ela me manda cada um dos tipos cromossômicos dela, que são 23, e meu pai também me manda cada um dos tipos cromossômicos dele, que também são 23. A fusão desses dois tipos cromossomos deu origem ao indivíduo diploide, que sou eu, que apresento 46 cromossomos. A tetraploidia, ou autotetraploidia, é a capacidade que os organismos diploides têm de dar origem ou de aumentar em mais uma vez cada um dos tipos cromossômicos. Ou seja, de cada tipo de cromossomo nós vamos ter agora 3 representantes. Então isso é uma característica de triploidia. A tetraploidia é a mesmo raciocínio. De cada tipo de cromossomo nós teremos agora 4 representantes, tá? E se for quintaploidia, hexaploidia, hepta, octa, isso vai estar relacionado ao aumento no número total de tipos de cromossomos, aumento no genoma total, tá? O genoma inteiro passa pelo processo de aumento ou de redução do seu volume. Então isso é uma alteração numérica cromossômica chamada de euploidia. Ela envolve ou altera todo o conjunto cromossômico, beleza? A próxima alteração numérica que a gente vai ver, ela é chamada de aneuploidia. O que é aneuploidia? É aquela alteração numérica que mexe com um cromossômico ou com partes dos conjuntos cromossômicos sem envolver o genoma todo, tá? Ele não vai mexer obrigatoriamente com todos os tipos de cromossômicos que existem naquele genoma. Eu tenho uma alteração no número de apenas parte deles. Por exemplo, quando eu tenho num organismo diploide, que é a nossa espécie, nós somos diploides, temos 2 representantes de cada um dos 23 tipos cromossômicos. Quando em algum dos nossos organismos, em algumas células do nosso organismo, nós temos 3 cópias de um mesmo cromossomo. Exemplo, o indivíduo tem 46 cromossomos, 2 cromossomos de cada tipo. Lá no par cromossômico 21, ele, em vez de ter 2 cromossomos, ele tem 3. Então, eu chamo isso de triploidia, tá? Todas essas alterações numéricas que envolvem um par cromossômico ou alguns conjuntos de pares cromossômicos ou conjuntos de tipos cromossômicos, eu chamo de aneuploidias, tá? As aneuploidias, elas vão estar relacionadas à alteração em um conjunto cromossômico ou em alguns tipos de cromossomo, não no genoma inteiro. As aneuploidias, elas são classificadas de acordo com as suas ocorrências. Quando eu tenho a ausência de um par cromossômico inteiro, eu chamo isso de nulissomia. Nossa espécie, vamos lá, temos 46 cromossomos. Se algum indivíduo só tiver 44, isso seria uma nulissomia. Ele perdeu um par inteiro. Ou ele perdeu 2 cromossomos de pares cromossômicos diferentes. Então, isso também seria uma nulissomia. Monossomia, quando eu tenho a ausência de um único cromossomo de um único par. Nós somos 46 cromossomos, se um cromossomo desaparece, a gente fica com 45, tá? Então, isso seria uma monossomia, alteração numérica do tipo monossomia. Perda de um cromossomo, ausência de um cromossomo. Trissomia. A trissomia seria o excesso de um cromossomo, como a gente vê aí na fórmula que é apresentada no nosso livro. O que resulta nessa monossomia, na nulissomia ou na trissomia, na tetrassomia? Mau despareamento meiótico. Lá na meiose, a gente sabe que durante a anáfise os cromossomos e as cromátides tendem a se separar. Se por algum motivo esses cromossomos não se separarem, eles vão migrar juntos para o mesmo polo. Então, um núcleo que deveria ter apenas um representante cromossômico vai ter 2, ou vai ter 3, se ele não tiver despareado. Aqueles outros núcleos que deveriam receber aquele cromossomo e não receberam, eles vão ter a ausência dele. Então, dependendo do núcleo que for fecundado, lembre-se, a meiose produz gametas. Eu tenho gametas que vão ter excesso de cromossomos e gametas que vão ter ausência daquele cromossomo que está lá no outro núcleo. Então,
Qualquer um desses núcleos que for fecundado vai causar uma desordem no conjunto de cromossomos do organismo que vai ser formado. O organismo que se for formado por aquele que herdou juntos dois cromossomos que não desparearam, ele vai ter provavelmente uma trissomia, se for um cromossomo a mais. Por que vai ser uma trissomia? Ele está levando dois cromossomos, a próxima célula com quem ele vai fecundar vai ter um. Então, a fusão dos dois dessa célula com esse um que vem do outro gameta dá uma trissomia. Aquele que tem a ausência daquele grupo cromossômico vai se fusionar com outro que só tem um. Então, quando ele formar um indivíduo completo, ele vai ter a ausência daquele par cromossômico. Então, as aneuplodias, geralmente, elas são resultados de uma má desjunção ou uma não desjunção meiótica. Tá? Em algum momento na meiose 2 ou na meiose 1 não ocorreu a separação, como está sendo ilustrado aí na figura 8.8 do nosso livro. Tá? Então, a trissomia, ela nada mais é do que o excesso de um dos tipos de cromossomos. A gente vai ver nas próximas aulas que existem trissomias que são muito comuns, que são relacionadas a alterações genéticas fisiológicas que até pouco tempo se chamava de doenças genéticas, né? Alterações genéticas que causavam o que a gente chamava de aberrações cromossômicas. Vimos as aberrações cromossômicas numéricas, que podem ser de dois tipos, as euploidias e as aneuploidias. As euploidias envolvem todo o genoma, as aneuploidias envolvem parte do genoma. Agora nós vamos ver as alterações numéricas estruturais. São aquelas que vão mexer na estrutura do cromossomo, sem necessariamente alterar o número de cromossomo. As alterações numéricas, elas são várias, tá? Então, vamos vendo aí na nossa imagem. Primeira imagem é a imagem 8.10. Na parte A da imagem 8.10, a gente vê a deficiência ou deleção. O que é a deficiência ou deleção? É a perda de parte do cromossomo. Tá? Então, a deficiência ou deleção, na verdade, é a perda de um segmento cromossômico. Como vocês veem aí na figura 8.10, a parte do cromossomo onde estão os genes F, G e H, ela é deletada, ou seja, ocorre um rompimento desse cromossomo e a parte desses genes aí que está achurada, né, ou está marcada, ela vai ser deletada. Vejam que elas são ilustradas como fragmentos acêntricos. O que é um fragmento acêntrico? Lembre-se, toda palavra derivada do latim que tem o prefixo A no início, ela remete a uma negação. Então, o fragmento acêntrico é aquele fragmento que não tem centrômero. Se ele não tem centrômero, ele não vai poder ser puxado pelas fibras do fuso durante a anáfase. Como ele não é puxado, ele não é perdido. Porque para fazer parte de um dos núcleos filhos, as fibras do fuso têm que puxá-las para o núcleo. Se ele não tem centrômero, a fibra do fuso não vai se ligar nele e não vai puxá-lo. Tá? Então aí a gente viu um exemplo aí de deleção. Na figura 8.10 do tipo B, né, a gente está vendo dois tipos de deleções aí. A deleção terminal, que é aquela que está na ponta, que é apresentada na figura do A, e a deleção intersticial, que é aquela deleção que acontece no meio do segmento aí, ó, como a gente vê no quesito B. Os genes D e E desse cromossomo são deletados, tá? Ocorre a reunião das partes opostas, que é a reunião do gene C ao gene F, G, H, e a deleção da pequena região do gene D, E. Então, nós temos dois tipos de deleção. A terminal, que é aquela da ponta, representada aí na parte A, e a deleção intersticial, que é aquela deleção que vem no meio da cromátide, tá? Assim como nós temos as deleções, como alteração estrutural, nós também temos as duplicações. Como vocês estão vendo aí agora na figura 8.11, tá? Nós temos alguns tipos de duplicação. A duplicação, ela pode ser uma duplicação de segmento completo, terminal ou intersticial. Então vamos lá. No início da figura 8.11 aí, nós temos o cromossomo normal, né, com seus genes A e B no braço curto e os genes de C a H lá no braço longo. Então vejam que eu posso ter uma
duplicação em tandem ou em fila, onde a gente vê o segmento CDE sendo duplicado no mesmo segmento, no mesmo braço, tá? Então essa zona achurada aí mostra uma duplicação. Eu também posso ter uma duplicação invertida, onde eu tenho tandem reverso. O tandem reverso, ó, eu vejo que os genes, a sequência do gene CDE, ela foi duplicada de forma invertida do mesmo gene, onde a sequência agora fica E, D e C. Eu tenho os mesmos genes duplicados no cromossomo, porém na ordem invertida. Então, por isso eu chamo de tandem reverso. Eu posso ter duplicações em braços diferentes também, ó. Vejam que o gene CDE, em vez dele ser duplicado no braço longo, onde ele geralmente ocorria, ele agora foi duplicado lá no braço curto, entre os genes A e B, tá? E eu ainda posso ter uma duplicação que vai ser translocada ou deslocada. Vejam que o gene, ou a sequência de genes C, D e E, foi duplicada em outro cromossomo, que apresentava outros tipos de gene, tá? Os genes que estão entre U e Y agora receberam a duplicação do gene CDE, pelo um processo de deslocamento que futuramente nós vamos chamar de translocação, tá? Então, assim como nós temos uma alteração estrutural chamada de deleção, nós também temos a duplicação. As inversões. As inversões, tá? Nada mais são do que as inversões dos segmentos. Vejam aí na nossa figura 8.12. Elas podem ser de dois tipos. Elas podem não envolver o centrômero, como a gente está vendo aí na parte A da figura 8.12, que é chamada de paracêntrica, e na parte B, a pericêntrica, a inversão que vai envolver o centrômero. Vejam que a sequência do gene, que normalmente deveria ser no braço longo do cromossomo, D, E, F, G e H. Vejam que pode ocorrer uma inversão nessa sequência, tá? O gene que antes era D, E, F, G, aliás, ou o cromossomo que tinha os genes em ordem D, E, F, G, agora apresenta os genes ou na seguinte ordem, D, G, F, E, ou seja, houve uma inversão desse segmento. Na parte B, nós temos a inversão pericêntrica. O que é a inversão pericêntrica? É toda aquela inversão que vai envolver o centrômero. Vejam que o gene C, que estava no braço curto, agora está no braço longo. E o gene D e E, que estava no braço longo, agora está no braço curto. E vejam que essa alteração também modificou a estrutura do cromossomo. O que era um cromossomo submetacêntrico agora se tornou um cromossomo metacêntrico. Por isso que nós chamamos essas alterações de alterações estruturais, tá? Vejam que em todo momento, tanto das deleções, quanto das duplicações, quanto das inversões, os cromossomos vão mudando as suas estruturas, de submetacêntrico para metacêntrico, para telocêntrico, para acrocêntrico, tá? Devido às reorganizações que eles sofrem. O próximo tipo de alteração estrutural é a translocação. A translocação, alguns autores a compreendem como um dos mecanismos de crossing, tá? Só que são crossing entre cromossomos que não são homólogos, tá? Então, o crossing over geralmente a gente utiliza para determinar entre cromossomos que são classificados como cromossomos homólogos, como vocês estão vendo aí na imagem da figura 8.13. Esses cromossomos homólogos realizam crossing over, eles trocam segmentos gênicos idênticos. Se os cromossomos são homólogos é porque os cromossomos apresentam genes equivalentes. A translocação, ela ocorre em cromossomos não homólogos, tá? Então, o gene que estava em um cromossomo, ele pode ser removido e redistribuído para outro cromossomo, como a gente está vendo aí, ó. Translocações normais, onde a gente vê o cromossomo que tem os genes AB no braço curto, C, D, E, F, G, H, I, J no braço longo. Ocorrendo uma quebra, né, ou uma deleção dessa região, esse segmento H e J ele vai ser translocado para outro cromossomo, tá? Que esse cromossomo que vai receber a translocação, ele também vai doar parte do seu segmento para o cromossomo inicial. Então,
a translocação nada mais é do que a troca de segmento entre cromossomos não homólogos. A translocação na nossa espécie ela acontece entre os cromossomos 14 e 21, tá? Geralmente entre cromossomo 7 e cromossomo 12. Isso é muito comum. Geralmente as translocações elas não resultam em distúrbios genéticos quando isso ocorre em células somáticas, porque não há perda de material. Mas se essa translocação ocorrer nas células de fabricação de gameta, em algum momento vai ocasionar a deleção de um determinado segmento ou a duplicação de um determinado segmento. Porque lembre-se, não são todos os conjuntos cromossômicos que vão para a formação dos gametas, é apenas um representante daqueles conjuntos cromossômicos. Então, durante essa aula a gente viu as alterações cromossômicas, que elas são classificadas de dois tipos, as numéricas e as estruturais. As numéricas elas podem envolver todo o genoma de um organismo, que a gente chama de alterações do tipo euploidia. Se elas envolverem apenas uma parte do conjunto cromossômico, eu vou chamar de aneuploidia. As alterações estruturais, elas vão alterar a forma do cromossomo, ou seja, a estrutura do cromossomo. Podem ser deleções de segmentos, duplicações de segmentos, translocações entre segmentos ou até inversão de segmentos dentro de um mesmo cromossomo. Então, toda alteração que vai mexer com a forma ou estrutura do cromossomo a gente chama de alteração estrutural. A alteração numérica ela vai mexer com o número de cromossomos, seja o número total ou o genoma total, que a gente chama de euploidia, ou seja, cromossomos ou números de cromossomos particulares, que nós vamos chamar de aneuploidias.